A gente vai explorar agora os conjuntos numéricos. Então aqui, primeiro, o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto dos números naturais é o conjunto formado por esses números que vai de 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E o símbolo para representar o conjunto dos números naturais é esse símbolo n. Então veja que aqui embaixo tem a representação do conjunto entre chaves, então tem aqui os elementos 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Neste conjunto são definidas duas operações fundamentais, a adição e a multiplicação. E essas operações elas apresentam as propriedades que estão listadas aqui, à esquerda e à direita, no quadro. Então, para adição, a gente tem a propriedade associativa, comutativa do elemento neutro e a propriedade associativa aqui também para multiplicação, a comutativa para multiplicação, elemento neutro para multiplicação e distributiva da multiplicação relativa à adição. Então aqui vocês podem dar uma olhada nessas propriedades e com os exemplos que estão dados aqui fica bem fácil de entender para cada uma delas. Como por exemplo aqui a gente tem a comutativa da adição, a ordem dos fatores aqui não vai alterar o resultado. Então tanto faz eu somar mais b como b mais a. E a comutativa para multiplicação também, a ordem dos fatores não altera o resultado. Então tanto faz eu multiplicar a vezes b ou b vezes a. Em seguida vem o conjunto dos números inteiros. Então chama-se conjunto dos números inteiros, né? O símbolo é z, é o seguinte conjunto. Aqui a gente inclui também, além dos números positivos de 0, 1, 2, 3, a gente inclui esses números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então vem aqui de menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e vai até mais infinito. O conjunto Z ele pode ser distinguido em três subconjuntos diferentes. Então a gente tem aqui o Z+, que é o conjunto dos inteiros não negativos, então inclui o zero e os números inteiros positivos. Então vejam que aqui tem 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente acaba sendo igual ao conjunto dos números naturais. Tem aqui o conjunto dos números inteiros não positivos, então é o Z-, que inclui o 0, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E o conjunto dos números inteiros não nulos, que é o conjunto dos números inteiros retirando o 0. Então vejo que o Z+, eu retiro os números negativos, o Z- eu retiro os números positivos e o Z asterisco eu retiro o 0. E formo esses três subconjuntos. E no conjunto dos números inteiros a gente também define as operações de adição e multiplicação, que além das propriedades que a gente viu anteriormente para o caso dos números naturais, ele tem essa outra propriedade, que é o simétrico ou oposto para a adição, né? Que para todo A pertencente aos números inteiros vai existir um número menos A também pertencente aos inteiros, tal que ao somar A mais o negativo dele, o resultado vai ser igual a zero. E a gente pode colocar os números inteiros em uma reta, representá-los em uma reta. Então, uma reta orientada, eu posso colocar aqui o zero e em seguida eu sigo de unidade por unidade. Então eu vou ter 0, 1, 2, 3, 4, aí 5 e continua. E antes do zero a gente tem os números negativos, então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 continua negativamente. Então à medida que eu sigo aqui vai para mais infinito e voltando eu tenho menos infinito.
Em seguida, a gente vai ver agora o conjunto dos números racionais. Então, dado um número inteiro Q, diferente de 1 e menos 1, o inverso de Q não existe nos números inteiros, ou seja, 1 sobre Q não vai pertencer aos números inteiros. É por isso que a gente não pode definir em Z a operação de divisão, que dá o significado a esse símbolo P sobre Q, P dividido por Q. Para superar essa dificuldade, então a gente introduz os números racionais. Então, a gente define o conjunto dos números racionais, que o símbolo é Q, é o conjunto dos pares ordenados, que são as frações A sobre B, em que A pertence aos inteiros e B vai pertencer aos conjuntos de números inteiros sem o zero. E a gente adota as seguintes definições. Né? Essa primeira definição de igualdade A sobre B é igual a C sobre D. Isso quer dizer que A vezes D vai ser igual a B vezes C. Propriedade da adição. A sobre B mais C sobre D aqui eu tiro o mínimo e faço a soma. E multiplicação, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador por denominador. E no conjunto dos números racionais a gente destaca os subconjuntos Q+, que são os números que representam o conjunto dos números racionais não negativos. O Q- representa o conjunto dos números racionais não positivos. E o Q asterisco, o conjunto dos números racionais não nulos. Então, a fração, o número racional A sobre B, ele pode ser representado por um número decimal. E a gente pode passar a fração, da maneira como ela está, A sobre B, na forma de um número decimal. Se a gente dividir o numerador, o número inteiro A, pelo denominador, o número inteiro B. Então, para a gente fazer essa divisão, para transformar o número racional em representar ele por um número decimal, a gente tem dois casos. O número decimal ele vai ter uma quantidade finita de algarismos diferente de zero, isto é, uma dízima exata. Então a gente tem aqui alguns exemplos. 3 sobre 1 é igual a 3. 1 meio, 1 sobre 2, quando eu dividir 1 por 2, vai dar igual a 0,5. 1 sobre 20 é igual a 0,05. Então veja que eu representei aqui o número decimal. Eu representei o número racional na forma decimal. E o resultado é uma decimal exata. No segundo caso, é o caso em que isso não acontece. O número decimal ele vai ter uma quantidade infinita de algarismos. E esses algarismos vão se repetir periodicamente. Ou seja, a gente vai ter o caso de uma dízima periódica. Como, por exemplo, 1 sobre 3. 1 sobre 3, se eu dividir 1 por 3, o resultado vai ser 0,333 e indefinidamente. Então, é uma dízima periódica de período 3. Então, não é uma decimal exata. Então, representar esse número racional na forma decimal, eu vou ter uma dízima periódica. Da mesma forma, 2 sobre 7, esse número racional representado na forma decimal vai ser também uma dízima periódica. E aqui a gente também tem algumas operações nos números racionais. As operações de adição e multiplicação nos números racionais, elas vão ter essas propriedades que estão definidas aqui. Eu não vou me atrever a explicar cada uma delas, mas elas são propriedades simples. E na medida que vocês forem fazendo os exercícios, que forem explorando, que a gente for explorando também alguns problemas, elas ficam bem claras. Então, da maneira como está aqui, quando vocês virem, vocês podem deduzir, podem ver e entender claramente cada uma delas. E por fim a gente tem o conjunto dos números reais.
Para definir o conjunto dos números reais, a gente vai definir primeiro os números irracionais. Então, existem números cuja representação decimal, com infinitas casas decimais, ela não é periódica. Então, a gente tinha visto no caso dos números racionais as dízimas periódicas. Quando eu fizer uma divisão de um número racional, não um número racional, porque a gente já estaria no caso dos números irracionais. Se eu fizer a divisão de um número por outro e o resultado não é uma dízima periódica, então esse número vai se enquadrar no conjunto dos números irracionais. Então a gente tem aqui alguns exemplos de números irracionais. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bom. E aqui tem alguns outros números irracionais. Então nos casos em que a divisão de dois números não dá uma dízima periódica, mas o número tem infinitas casas decimais, mas não corresponde a uma dízima periódica, então esse número ele vai se encaixar no conjunto dos números irracionais. E aí a gente então pode definir agora o conjunto dos números reais, que é aquele formado por todos os números com representação decimal, que são as decimais exatas ou periódicas, e as decimais não exatas e não periódicas. Ou seja, o conjunto dos números reais inclui o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais. Então, todo número racional, está colocado aqui embaixo, todo número racional é número real. Ou seja, o Q ele está contido no R. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números reais. E como eu já falei, o conjunto dos números reais vai incluir também o conjunto dos números irracionais. Como, por exemplo, aqui a gente tem raiz de 2, é um número irracional. Π é um número irracional, porque são números que as casas decimais são infinitas, né? Mas não corresponde à dízima periódica. O número possui infinitas casas decimais, mas não são periódicos, certo? A representação dele não é periódica. E as operações nos números reais, as operações de adição e multiplicação nos reais, possuem as propriedades que a gente já viu, que foram mostradas anteriormente para o conjunto dos números racionais. Então, como eu já mostrei aquelas propriedades, eu não vou voltar, mas elas estão aqui. Então, são propriedades simples, são tranquilas de ver, a prova delas vocês podem ver aqui mesmo, vocês podem substituir valores e encontrar o que está mostrado aqui nesse quadro. Então, o conjunto dos números inteiros eles podem ser representados por pontos em uma reta e, analogamente, o conjunto dos números racionais não inteiros também pode. Se a gente juntar o conjunto dos números inteiros, dos números racionais e irracionais e colocar todos numa reta, a gente vai ter o conjunto dos números reais representados na reta, que é o que está mostrado aqui. O conjunto dos números reais representados na reta, numa reta orientada. E aí a gente pode perceber que o conjunto dos números reais eles preenchem completamente a reta. O conjunto dos números inteiros são representados por pontos, né, mas entre os pontos aqui a gente vai encontrar o conjunto dos números racionais e irracionais.
Então, por fim, se a gente incluir na reta o conjunto dos números racionais e irracionais, a gente vai encontrar o conjunto dos números reais representados na reta. Então a gente tem aqui os números inteiros, 0, 1, 2, 3. Tem aqui exemplo de alguns racionais, 1 meio, 3 meios, 9 quartos. E tem exemplo aqui também de números irracionais. Raiz de 2, então, por exemplo, raiz de 2 π. Então vamos ver representando na reta alguns intervalos. Então, dados dois números reais A e B, com A menor do que B, a gente define um intervalo aberto de extremos A e B como sendo o conjunto. Aqui a gente representa AB com o colchete colocado dessa forma, para representar que é um intervalo aberto nos dois extremos. Então vai ser o conjunto X, que pertence aos reais, tal que X é maior do que A e menor do que B. Então esse intervalo AB, na reta, ele vai ser esse intervalo que está mostrado aqui. Então eu representei aqui todos os números no intervalo e ele está aberto nos dois extremos AB. Se eu fecho o intervalo nos dois extremos, A e B, então eu vou ter X pertence aos reais, tal que X é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Então eu incluo os extremos no intervalo. Então eu fecho, eu coloco o colchete, represento um intervalo com os colchetes nessa outra posição. E representando na reta, eu vou fechar aqui o intervalo e vou incluir no intervalo os pontos A e B, os dois extremos. E eu posso ter também o caso de o intervalo ser fechado à esquerda ou fechado à direita. Se eu fecho ele à esquerda, ele vai ser... Eu posso colocar ele fechado à esquerda e ele ficando aberto à direita, de extremos A e B. Ou então o outro caso, que é o caso ele fechado à direita e aberto à esquerda, nos extremos A e B. Então vamos ver aqui um dos casos para o item C, intervalo sendo fechado à esquerda e aberto à direita, nos extremos A e B. Então se eu fechar à esquerda, então eu vou fechar para o A, como está representado aqui. Então eu vou fechar para o A e vou abrir no B. E quando eu for representar ele na reta, então eu fecho para o ponto A e deixo o ponto B aberto. Então, esse intervalo é o conjunto formado pelos elementos x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a A e menor do que B. Então aqui embaixo a gente tem mais dois exemplos. O intervalo aberto em 2 e 5 é o conjunto dos números formados por x pertence aos reais, tal que x é maior do que 2 e menor do que 5. É um intervalo aberto nos dois extremos. E o outro exemplo, o exemplo 2, é um intervalo fechado nos dois extremos, menos 1 e 4. Então x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e x menor ou igual a 4. Se eu for representar na reta, primeiro os dois casos, no primeiro caso, então, é aberto nos dois extremos de 2 a 5. Então vai ser esse intervalo aberto em 2 e aberto em 5. No segundo caso, representando na reta, tem um intervalo fechado em menos 1 e 4. Então temos aqui menos 1 até 4. Então ele vai ser esse intervalo entre menos 1 e 4, sendo fechado em menos 1 e fechado também em 4.
Então vamos partir agora para o estudo de relação. Para estudar a relação, a gente começa definindo par ordenado. E para chegar em par ordenado, a gente vai definir o que é um par. Então chama-se par todo conjunto formado por dois elementos. Assim, a gente tem aqui alguns exemplos. 1, 2, 3 menos 1. A, B indicam pares. E lembrando que de acordo com o conceito da igualdade de dois conjuntos, se a gente inverter a ordem aqui dos elementos no par, a gente não obtém um novo par. A gente continua com o mesmo par. Então, 1, 2, o par 1, 2 é igual ao par 2, 1. E par ordenado? A gente vai admitir a noção de par ordenado como conceito primitivo. Para cada elemento A e cada elemento B, vamos admitir a existência de um terceiro elemento AB, que a gente denomina par ordenado, de modo que a gente tem o seguinte: AB vai ser igual a CD se e somente se A é igual a C e B é igual a D. E vamos representar agora par ordenado no plano cartesiano, representação gráfica. Para realizar a representação gráfica de um par ordenado no plano, vamos considerar dois eixos x e y perpendiculares em zero, como está mostrado na figura, na origem aqui dos sistemas. E esses dois eixos determinam o plano alfa. Então, dado um ponto P qualquer, P pertence ao plano alfa, a gente vai conduzir por ele duas retas. Então, vejam aqui o ponto P no plano cartesiano. Vamos conduzir duas retas, x' paralelo a x. Não sei como vocês podem ver. Aqui a gente tem a reta x' e a reta y' paralelo a y. Aqui x', y'. Vamos denominar P1 a interseção de x com y' e P2 a interseção de y com x'. Então vejam os pontos aqui P1 e P2. E nessas condições a gente define: a abscissa de P é o número real xp representado por P1. Então a gente tem aqui o P1, que é a abscissa. Então aqui é o xp. A ordenada de P é o número real yp representado por P2. Então a gente tem aqui P2 é o yp. E as coordenadas de P então são os números reais xp e yp, que são geralmente indicados na forma de um par ordenado xp, yp, em que o xp é o primeiro termo. Então as coordenadas do ponto P aqui são essas coordenadas formadas pela abscissa e a ordenada xp, yp. O eixo das abscissas é o eixo x e o eixo das ordenadas é o eixo y. A origem do sistema é o ponto O e o plano cartesiano é o plano alfa, como eu já tinha falado. Então aqui a gente representou no plano cartesiano o par ordenado. Que são as coordenadas do ponto P, xp e yp. Então vamos ver aqui um exemplo. Vamos localizar os pontos A, 2, 0, B, 0, menos 3, C, 2, 5 e D, menos 3, 4, que tem outros pontos no plano cartesiano. Então vamos pegar aqui alguns. Temos aqui o ponto A, 2, 0. Veja que o ponto A está representado aqui. Então tem 1, 2, 0. Então aqui está o ponto A. O ponto B é 0, menos 3. Então aqui a gente tem um ponto B. O ponto C, 2, 5. Então o ponto C está aqui. 2 representa o eixo está aqui no eixo das abscissas e o 5 no eixo das ordenadas. O ponto D, menos 3, 4. Temos menos 3 no eixo das abscissas e 4 no eixo das ordenadas. Então está aí o par ordenado. E assim a gente pode ver também para os outros pontos que foram colocados aqui no exemplo. Vamos tomar agora
A e B, dois conjuntos não vazios. Vamos denominar o produto cartesiano de A por B como sendo o conjunto A cartesiano B, representado como AXB, usando essa representação, A cartesiano B, ou A vezes B, cujos elementos são todos pares ordenados x e y, em que o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento vai pertencer a B. Então, o produto cartesiano de A por B, A cartesiano B, vai ser o conjunto formado pelos elementos x e y, como está representado aqui. X e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, esse símbolo, AXB ou A vezes B, é o A cartesiano B, ou produto cartesiano de A por B. Se algum dos conjuntos A e B for um conjunto vazio, a gente define o produto cartesiano de A por B como sendo o conjunto vazio. Então, A cartesiano conjunto vazio vai ser igual ao vazio, e o vazio cartesiano B vai ser igual ao vazio, e conjunto vazio cartesiano produto vazio também vai ser igual ao produto vazio. A gente tem aqui um exemplo, tomando dois conjuntos. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3, o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2. Então, vamos fazer o produto A cartesiano B. Então, quando eu fizer o A cartesiano B, eu vou ficar com 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 e 3, 1, 3, 2. E o B cartesiano A, eu vou pegar 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. E aqui embaixo a gente tem as representações no plano cartesiano dos pares ordenados que formam o produto cartesiano. A cartesiano aqui primeiro para o caso A cartesiano B e depois para o caso B cartesiano A. Então vejo que A cartesiano B a gente tem esses pares ordenados. 1, 1 está representado aqui no plano cartesiano. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Se a gente tomar um conjunto A formado pelos elementos 2, 3 e tomar o A cartesiano A, a gente também pode indicar como A2, A ao quadrado, né, que é A2. E o A cartesiano A, eu vou fazer o produto cartesiano dele por ele mesmo, então eu vou obter o A2, que é o conjunto formado então pelos elementos 2, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3. Vamos ver agora o conceito de relação binária. Vamos tomar os conjuntos A, formado pelos elementos 2, 3, 4, e B, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o produto cartesiano de A por B vai ser o conjunto dos elementos x e y, tal que x pertence a y pertence a B. Ele é formado por 3 vezes 15 elementos, que estão representados aqui na figura. Agora, se dentre esse conjunto, né, A cartesiano B, a gente considerar o conjunto dos pares ordenados x e y de A cartesiano B, tal que x é divisor de y, a gente vai ter um outro conjunto. Então, a gente vai ter um conjunto R, x e y, pertence a A cartesiano B, tal que x é divisor de y. Então, o conjunto R vai ser formado por esses elementos 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6, 4, 4. Que é uma relação entre os elementos de A e de B. Ou, né, mais simplesmente, a gente define uma relação binária de A em B. Então, o A cartesiano B é o conjunto formado por todos esses pares ordenados que estão aqui no plano cartesiano. Então, a gente vai ter aqui 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6. Só que desses pares ordenados, se a gente restringir através de uma relação, né, um outro conjunto de pares ordenados, tal que x é divisor de y, a gente vai escolher somente alguns pares ordenados. Então, a gente vai ficar com esses pares ordenados que estão aqui representados. Né? A gente vai ficar com 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6,
e 4, 4. Então a gente vai ficar com esses 6 pares ordenados. E aí a gente vai ter essa relação entre os elementos de A e de B. Então a gente vai ter essa relação binária na definição. A gente define simplesmente como uma relação binária de A em B. Então esse conjunto R, esse novo conjunto R, está contido no conjunto A cartesiano B. E é formado pelos pares x e y, em que o elemento de x, esse elemento x, né, de A, ele é associado ao elemento y de B, e o elemento x de A está associado ao elemento y de B mediante um critério de relacionamento ou correspondência. Então existe uma relação, por isso a definição é relação binária, existe um critério de relacionamento, uma correspondência entre o elemento x de A e o elemento y de B. E é bastante útil a representação da relação por meio de flechas, como está representado aqui na figura. Então a gente define aqui, vocês podem ver a definição. Dados dois conjuntos A e B, chama-se relação binária de A em B, todo subconjunto R de A cartesiano B. Então R é a relação binária de A em B, somente se essa relação binária R está contida no produto cartesiano de A por B. A cartesiano B. Exemplos. Então vamos aqui o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo a gente tem o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. E o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4. Quais são os elementos da relação R, né, formada pelo par ordenado x e y, tal que x é menor do que y, de A em B? Então os elementos de E vão ser todos pares ordenados de A cartesiano B, nos quais o primeiro elemento é menor do que o segundo, né, como está dado aqui na lei. Então são os pares formados pela associação de cada elemento x que pertence a A com cada elemento de y que pertence a B, tal que x é menor do que y. Então, qual vai ser o conjunto R? Então, o conjunto R a gente pode ver aqui através do produto fazendo o produto cartesiano de A por B e escolhendo os pares ordenados no qual x é menor do que y. Então, a gente vai ter 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4, termina em 3, 4, até 3, 4. E aqui está mostrada a relação binária embaixo. E aí a gente tem esse subconjunto do conjunto A cartesiano B. E aqui a gente tem ainda outro exemplo, né, tomando um conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, com esses elementos, conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais são os elementos da relação binária R de A em B, definida como Y, a correspondência que a gente vai ter entre o elemento x e o elemento y vai ser y igual a x mais 2. Então vai fazer parte da relação todos os pares ordenados x e y, tais que x pertence a y pertence a b, e eles obedecem a essa lei, y igual a x mais 2. Então a gente faz o produto cartesiano. Então aqui embaixo a gente tem a resposta. Então aqui está no plano cartesiano todos os elementos de A cartesiano B, para esse segundo exemplo. E aí, do conjunto A cartesiano B, eu vou tirar os que obedecem a essa relação y igual a x mais 2. Então eu vou tirar esse ponto. A gente tem o ponto 1, 3, que é x igual a 1, y igual a 3. A gente tem o ponto 2, 4, x igual a 2, y igual a 4. O ponto 3, 5, x igual a 3, y igual a 5. E o ponto 4, 6, que é x igual a 2, y igual a 6. Então a gente vai ter
esses pares ordenados que vão pertencer à relação, a essa relação R, que tem essa lei, essa correspondência y igual a x mais 2. Então veja que está colocado aqui no diagrama também 1, 3, 2, 4, 3, 5 e 4, 6. E por último, finalizando esse conteúdo que a gente está vendo agora até a relação, vamos definir domínio e imagem da relação e uma relação inversa. Então, seja R uma relação de A em B, a gente vai definir o domínio de R como o conjunto D de todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então, X vai pertencer ao domínio se somente se Y pertence a B e o par ordenado XY pertence a R. Então a gente vai só simplesmente aqui para encontrar o domínio, a gente tem que tomar todos os primeiros elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então a gente vai tomar o domínio que corresponde aos números que estão lá no plano cartesiano, no eixo das abscissas. E a imagem? Chama-se imagem de R, o conjunto, né? Imagem, que é o I, esse IM, a imagem, que são todos os segundos elementos dos pares ordenados pertencentes a R. Então a gente vai tomar o Y, né? Que é o Y que pertence à imagem. Então o Y vai pertencer à imagem se somente se existir o X, né? X pertencente a A, tal que o par ordenado XY pertence a R. E uma relação inversa. Então, dada uma relação binária R de A em B, a gente considera o conjunto R a menos 1, formado pelos pares ordenados y, x, pertencente a B cartesiano A, tal que x e y pertence a R. Então, a relação binária ela é obtida invertendo a ordem do par ordenado. Então, o yx pertence a B cartesiano A, tal que x e y pertence a relação binária é. Então, a gente representa por R a menos 1, é o subconjunto de B cartesiano A. Então, R a menos 1 é uma relação binária de B em A, e a gente dá o nome de relação inversa. Então, yx pertence a R a menos 1 se somente se o xy vai pertencer a R. A relação binária é. E decorre, então, dessa definição, que R a menos 1 é um conjunto dos pares ordenados obtidos a partir do par ordenado de R, dos pares ordenados de R, e a gente inverte a ordem dos termos. Então, a gente obtém a relação inversa invertendo a ordem dos termos para a relação R. Então, por exemplo, se a gente tem A, o conjunto A formado pelos elementos 2, 3, aqui a gente vamos analisar aqui esse primeiro exemplo. O conjunto A é formado pelos elementos 2, 3, 4, 5, e B é 1, 3, 5, 7. A gente vai encontrar os elementos da relação binária xy pertence a cartesiano B, tal que x é menor do que y. E depois da relação inversa. Então, a relação R ela vai ter quais elementos? Ela vai ter, então a lei é x, a correlação que existe é x menor do que y. Então, eu vou ter 2, 3, 2, 5, 2, 7. Está representado aqui no diagrama. E está aqui a resposta aqui embaixo também. 2, 3, 2, 5, 2, 7. Depois eu vou ter 3, 5, 3, 7. Em seguida, 4, 5, 4, 7. E por último, 5, 7. Esse conjunto aqui para a relação R. Para obter a relação inversa, eu vou pegar a relação R e inverto os termos dos pares ordenados. Então eu tinha 2, 3, eu vou ficar com 3, 2.
2, 5, 5, 2. Então eu encontrei aqui, para a relação R, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 5, 3, 7, 4, 5, 4, 7 e 5, 7. Então, para obter a relação inversa, eu vou inverter a ordem dos pares ordenados. Então, eu vou ter agora 3, 2, 5, 2, 7, 2, 5, 3, 7, 3, 5, 4, 7, 4 e por último 7, 5. E aí eu obtenho esse conjunto para o R a menos 1.